Bom, a próxima janela que nós vamos estudar é a janela tipo de aquisição do bem. Quando nós formos inserir um bem, nós precisamos informar qual foi o tipo de aquisição daquele bem. Ela se refere a essa tabela aqui, ó, tipo de aquisição do bem. E essa tabela, ela já tem alguns tipos já pré-cadastrados, tá? Lá no DER nós inserimos nos comentários, inclusive o comentário deve estar até aqui, ó. Esses já são os tipos que devem estar cadastrados, tá? Então quando você for implantar o ERP no seu cliente, você já deixa esses tipos aqui pré-cadastrados. E aí o usuário ele pode cadastrar outros, ou se ele quiser ele pode tirar isso daqui, tá? Mas esses são os tipos padrões, né, de aquisição de um bem. É bem provável, quase certo, que o teu usuário lá, ele não vá excluir esses registros, ok? Beleza. Sabendo disso, vamos executar a aplicação e já fazer uma análise da janela funcionando. Tipo de aquisição do bem. Se eu consultar, já vem aqui os dados, né? Compra, permuta, doação, locação, comodato, leasing e transferência. Se eu tentar inserir, por exemplo, um tipo número 8, teste, tipo de aquisição, teste, salvar, ele já salvou. Quando eu consultar de novo, já vai estar aí. E evidentemente já vai estar também no meu banco de dados. Legal. Se eu pedir para alterar, compra. Alterei, descrição. Bens adquiridos por compra. Isso também já vai aparecer aqui no meu banco de dados, tá? Então, tá funcionando certinho, né? Podemos fazer filtros, consultas. É uma janela padrão de cadastro, ok? Como é que essa janela foi construída? VOs e controles, já sabem, né? Gerador. Gerou o controle do servidor, o VO e o controle do cliente, adicionando os projetos. Nesse tipo de janela não precisa fazer nada nesses três arquivos. Seu trabalho então vai ser construir a janela, né? Então vamos abrir aqui a nossa janela. Aquisição do bem. Ela é uma janela que herda de tela cadastro. Eu já mostrei no vídeo anterior como é que eu faço para construir as janelas mais rapidamente. Posso mostrar novamente aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui em patrimônio essa janela tipo de aquisição do bem, tá? E eu vou construir a tipo de movimentação, que é a próxima que nós vamos ver. Então eu copio esses dois arquivos, olha, o DFM e o PAS. Daí eu renomeio. Digamos que seja tipo teste bem. Nome da nossa tabela lá, né? Renomeei, abro o DFM aqui. Onde ele encontrar Patrim tipo aquisição bem, ele vai substituir por tipo teste bem. Só aparece aí no início do DFM. No PAS, a mesma coisa, tá? Janela de cadastro dos tipos de teste dos bens. Onde ele encontrar Patrim tipo aquisição bem, ele altera para Patrim tipo teste bem. Pronto. Ok? Daí eu adiciono essa janela no meu projeto, né? E aqui, olha. Project, Add to Project, Patrim tipo teste bem. E a janela ela já vai aparecer, eu faço as devidas alterações, tá? Então dessa maneira eu consigo construir uma janela rapidamente. Mas, como eu também já mostrei em outro módulo, você pode vir por aqui, olha. File, New, Other, itens que podem ser herdados
Aí você herda de tela cadastro, ok? Vai aparecer a janela e você faz as devidas alterações, tá? Só que quando você herda, não vem nenhum campo aqui, né? Como nós já temos algumas janelas anteriores já construídas, que tem tipo alguma coisa, então esses campos eles já estão nessas janelas. Daí nós já economizamos tempo para não ter que sair procurando aqui os componentes, colocando na tela, posicionando. Se você copiar e colar a janela, os componentes já vão estar lá, tá? Perfeito. Bom, como essa é uma janela CRUD, né? Eu tenho aí os métodos seria editar, excluir e salvar. Eu vou então sobrescrever esses métodos aqui. No form create, eu seto quem é o grid e o VO. E daí eu começo a fazer uso dos métodos inserir, editar, excluir e salvar. Veja que eles primeiro executam o método que está na classe Py, no formulário Py. Se o resultado for positivo, eu continuo com a minha inserção, setando o foco aqui no edit. Mesma coisa para o método editar. No caso do método excluir, se a exclusão deu certo, ou se o que está sendo feito no formulário Py der certo, eu continuo com a exclusão aqui, tá? Método salvar, primeiro eu executo o código que está na janela Py. Se o resultado for positivo, então eu crio aqui o meu objeto VO, seto os dados para o objeto. Se eu estiver inserindo, chamo o método insere do controller. Se eu estiver editando, seto o ID do objeto e chamo o método alterar do controller. Grid para edits, quando o usuário clicar duas vezes na grid ele está consultando, quando ele clicar no botão alterar ele está alterando. Eu apenas seto nos determinados edits os dados que estão naquele registro selecionado, né? Primeiro eu pego o registro selecionado e seto um VO com ele, no caso é o objeto VO, e daí eu pego os dados do objeto e jogo nos meus edits, ok? Então é isso. É uma tela simples de ser construída, uma tela simples e rápida de ser construída, né? Nós chegamos num ponto onde com o gerador de VOs, nessa tela aqui você já fez 50% do trabalho, tá? E a tela em si, se você tiver telas parecidas, copiou, colou, o trabalho é quase inexistente. Tranquilo? Você vai apenas ter um trabalhinho aqui no método salvar e no método grid para edits, a tela vai estar funcionando. Lembrando que quando você insere uma tela assim, né? Depois que você inserir uma tela, você tem que vir aqui no menu, você tem que criar uma action para a tela. Isso também já foi mostrado várias vezes nos outros módulos, né? E nessa action, no caso aqui, nós estamos trabalhando com a tipo de aquisição do bem. Você chama o método nova página, passando o formulário e utiliza aqui a unit daquele formulário. Tranquilo? E vai funcionar. Uma outra coisa importante é que, como nesses módulos nós não temos o controle de acesso, ele ainda está no módulo cadastros, e nós não fizemos uma aplicação separada para controlar os acessos, né? Dentro do formulário aqui, olha, nós temos uma anotação, um atributo, né, para que esse formulário ele apareça naquela janela que está lá em cadastros, para que nós possamos dar os acessos ou fornecer os acessos para o nosso usuário, tá? Então isso eu fiz manualmente no banco de dados. É evidente que isso não vai ficar assim, né? E também não pode ficar o controle de acessos em cada módulo, como nós questionamos isso no módulo vendas, por exemplo, tem um to-do sobre isso. Nós temos realmente que ter uma aplicação à parte para fazer esse controle de acesso, né? Então o administrador ele vai entrar nessa aplicação e vai fornecer o acesso para cada um dos módulos, tá? Então você vem aqui na tabela função. Na tabela função, você insere aqui em formulário, aqui ó, tipo aquisição bem, 3 vezes, tá? Por que 3 vezes? Porque ele está se referindo ao botão inserir, ao botão alterar e ao botão excluir. Tranquilo? Quais são os IDs aqui, olha? 292, 293, 294. Você vem então na tabela papel função.
292, 293, 294. Para o papel 1, que é o papel administrador, eu estou fornecendo o acesso. Tá? O acesso está habilitado. Tá? Se eu inserir não aqui, por exemplo, e executar novamente a aplicação, você já vai observar que eu não vou ter acesso para inserir, para alterar, para excluir. Tá? Os meus acessos, eles foram negados por causa daquela tabelinha lá. Tranquilo? Então é isso, né? Para você dar os seus devidos acessos aí, você insere a função, os 3 botões, depois você insere aqui a função vinculada ao papel e habilita cada um dos botões, tá? Até que nós construamos aí a nossa aplicação separada para controlar o fornecimento dos acessos para os usuários.